Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para mais um estudo no livro de Daniel. E eu queria dizer para vocês que nós estamos aí no penúltimo estudo, tá? Sábado que vem, a gente consegue aí trabalhar o capítulo 11 e o capítulo 12 juntos. Porque o capítulo 12 ele é um pouquinho mais curto que os demais, tá certo? E o capítulo 11, apesar dele ser um pouco mais extenso, ele vai tratar de um assunto que a gente já viu nos capítulos anteriores. Ele vai detalhar um pouquinho mais, mas como a gente já conseguiu entender a questão da profecia lá no capítulo 7, a sequência de reinos, então a gente acaba entendendo também o capítulo 11 de uma maneira mais fácil, a gente não precisa detalhar tanto ele. Mas é curioso ali alguns elementos que ele traz para a gente, que a gente consegue comprovar na história, e elementos que vão se alternar, né, até os fins dos tempos, tá? Então, o interessante desse capítulo 10 aqui é que, na verdade, o capítulo 10, capítulo 11 e 12, ele é uma unidade literária só. Tá? É como se fosse um capítulo só, mas ele está dividido aqui para a gente em 3 capítulos. E esse capítulo 10 ele é essencial para nós, para a gente ter um norte nos capítulos 11 e 12, porque aqui ele vai tratar de uma questão que vai estar no centro do capítulo 11 até o capítulo 12. Tá bom? Como de costume, então, a gente nunca inicia o nosso estudo aqui sem fazer a nossa oração. Eu vou pedir para vocês, para nós fecharmos os olhos e dirigirmos uma prece ao nosso bom Deus. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por este sábado, queremos te agradecer aqui por este estudo que está chegando ao final. Quero te agradecer a presença aqui de cada um dos nossos amigos que participaram conosco, que nos ajudaram aqui a enriquecer esse estudo e que estas palavras estejam no nosso coração, ó Deus. Ilumina-nos neste momento com teu Santo Espírito, concede-nos a tua graça, a tua bondade e capacita-nos para compreender a natureza espiritual na qual vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. No capítulo 10, eu vou projetar aqui para a gente, como de costume, a gente vai ver algo bem interessante. Vamos lá. Capítulo 10. Se a gente for dividir esse capítulo 10 aqui, que ele é um pouquinho mais curto também, a gente pode quebrar ele em 2 partes, tá? A primeira delas é o jejum de Daniel, que a gente inicia esse capítulo, tá bom? E ali a gente vai ter Daniel busca a Deus, Daniel tem a visão do sacerdote divino e a chegada de Gabriel. Depois que Gabriel chega, ele começa a narrar ali um conflito que ele teve com o príncipe da Pérsia. E aí ele vai, nas palavras de Gabriel, a gente vai conseguir visualizar esse grande conflito que estava ocorrendo. Então a gente vai ter a resistência do príncipe do reino da Pérsia e, por fim, a vitória de Miguel, o primeiro príncipe. Tá bom? Esse estudo aqui do capítulo 10, eu intitulei ele O Grande Conflito, porque ele abre essa última sessão do livro de Daniel e ele demonstra que até o final dos tempos, né, o que está por trás da humanidade, da alternância de poder, dos grandes reinos, dos grandes poderes, é um grande conflito espiritual. Aqui nesse capítulo 10 é como se Daniel ele descortinasse para nós o que está por trás de cada ação política, o que está por trás de cada desmando político, o que está por trás de cada poder secular. Tá bom? Então, olha só. Lá no capítulo 10, dos versos de 1 a 4, está escrito assim: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. E aqui a gente vê uma coisa curiosa, né? Porque aqui Daniel ele entende, né? Ele não fica mais em dúvida, como a gente viu lá no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9. Aqui ele tem uma visão, mas ele compreende. Né? Não é necessário aqui que seja explicado para ele a visão que ele teve. No verso 2 diz o seguinte: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Então, nessa introdução aqui de Daniel, uma coisa curiosa que a gente às vezes não passa desapercebido. Assim, Daniel ele foi levado muito novo para a Babilônia, com 17 anos, ele chegou na corte, mas a gente vai perceber que essa parte profética da vida de Daniel, ela começa a ocorrer já no final da sua vida, quando ele está com mais de 70 anos, né, porque a visão que a gente viu no capítulo 2, na verdade foi um sonho de Nabucodonosor, não foi Daniel que teve, né? Deus deu a revelação para ele, mas o sonho foi de Nabucodonosor.
a primeira visão que Daniel vai ter já vai ser lá no final do reinado de Beltesazar, né? Então a gente percebe que as visões que Daniel começa a ter, elas ocorrem já no final da carreira de Daniel, quando ele já estava já com uma idade avançada. E aqui no terceiro ano do rei Ciro, a gente vai compreender algo interessante. A gente viu no último estudo lá do capítulo 9, que no primeiro ano... Era o primeiro ano de Dario? Deixa eu voltar aqui. Isso. Lá no primeiro ano de Dário, faltava 3 anos para completar os 70 anos do cativeiro babilônico. Que, através do estudo da profecia, Daniel compreendeu, né, que estava no fim o cativeiro e que eles poderiam retornar para sua terra. Aqui já é o terceiro ano de Ciro, ou seja, se lá faltavam 3 anos, aqui já se cumpriram os 70 anos do cativeiro. Só que pela movimentação que está em volta, Daniel não está percebendo um movimento muito grande. Ele não está percebendo que realmente, né, o templo lá em Jerusalém está sendo reconstruído, a cidade lá em Jerusalém está sendo reconstruída. E é isso que fala para nós aqui no verso 2, quando diz que ele estava muito triste. E ele ficou triste por 21 dias. Né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aqui não são semanas proféticas, aqui são semanas literais mesmo. Tá certo? Então não são 21 anos aqui que ele ficou triste. Mas ele ficou triste por 3 semanas. E é interessante, inclusive, esse comentário, porque no idioma original, né, aqui quando enfatiza 3 semanas, ele enfatiza realmente 3 semanas de dias. Ele está querendo 3 semanas de dias, para a gente não confundir com as 70 semanas do capítulo 9. Então, esses 21 dias aqui que Daniel ele, né, fica em jejum e ele fica numa situação muito triste, é por conta daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Olha só, no primeiro ano do seu reinado, Ciro ele ordenou a reconstrução do templo, mas já haviam se passado 2 anos e o templo ainda não estava reconstruído. Vamos dar uma olhadinha lá? Em 2 Crônicas, no capítulo 36. Quem puder, abre a Bíblia com a gente. Depois a gente volta para Daniel 10. Deixa marcadinho aí para voltar para Daniel 10. Mas vamos voltar lá em 2 Crônicas. Está antes de Salmos, está antes de Jó, antes de Esdras, Neemias. 2 Crônicas, capítulo 36, nos versos 21 e 23. Aqui é interessante que essas crônicas aqui, eles dizem que foi Esdras que compilou esse livro, tá certo? E ele, no final dessas crônicas, ele já compila as informações aqui como Ciro atuando, né, para a reconstrução do templo. Então, 2 Crônicas, capítulo 36, versos de 21 a 23. Quem encontrou aí, por favor, pode ler para a gente, tá? Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 60 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Isso. Olha aí. Então, o que a gente vê aqui? No primeiro ano de Ciro, ele já ordenou a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Tá vendo? Só que o que a gente vê aqui em Daniel 10 é que, ok, já se passaram 2 anos desde que ele ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém e o templo ainda não estava de pé. Então, esse é o motivo que no verso 2 diz que Daniel ele estava triste naqueles dias. E uma coisa interessante aqui para a gente é que Daniel vai enfatizar o seguinte no verso 3, né? Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Ou seja, Daniel estava se alimentando ali dos alimentos mais simples, né? Não significa que ele estava abstêmio de tudo. Muitas vezes a gente vê as pessoas, vamos fazer os 21 dias de jejum de Daniel, né? Algumas igrejas têm esses programas. E aí, 21 dias lá, o irmão fica sem comer nada, fica comendo só um pãozinho ali. Mas não é isso que Daniel está querendo dizer aqui. Está dizendo que ele não se alimentou de maneira para satisfazer as suas vontades. O que ele comia ele comia o básico, apenas para ter o seu sustento. E quando ele menciona que ele não se alimentou nem de carne nem de vinho, tem um ponto muito interessante. Porque no verso 4, Daniel ele diz o seguinte:
e no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Dekel. Esse primeiro mês aqui para o judeu era celebrada a Páscoa. Então, obrigatoriamente, todo judeu no primeiro mês, nos primeiros dias, o que ele ia se alimentar? Da carne do cordeiro e também iria tomar o vinho. Então, assim, ele como judeu, ele tinha obrigação, né, de participar desse ritual da Páscoa, que celebrava a Páscoa. Só que quando ele diz aqui que não comeu nem carne, nem vinho, ele está demonstrando o seguinte, ele está tão preocupado com a situação que eles se encontram, porque já fazem 2 anos que era para o templo estar reconstruído e ainda não está, que ele não consegue celebrar a Páscoa. Ele não consegue celebrar a libertação do... A gente lembra que a Páscoa é a libertação do cativeiro egípcio, né? Ele não consegue celebrar esse movimento. Por quê? Porque eles ainda estão cativos em Babilônia. Ou seja, já foi autorizado para eles voltarem à sua terra, já foi autorizado para eles reconstruírem o templo, mas parece que tem alguma coisa que está impedindo isso. E nesse momento ele não consegue celebrar a Páscoa. Ele está tão triste, tão chateado com a situação que ele não consegue celebrar a Páscoa como devido, né? Ou seja, esse luto aqui de Daniel, expresso aqui nessas palavras, em que ele estava muito triste, significa que a situação é tão ruim que não tem nem o que comemorar. E lembrando que a gente viu lá no capítulo 9, né, que uma das preocupações de Daniel era que o templo estava destruído. E sem o templo, você não tem sacrifício, e sem sacrifício você não tem o quê? Mediação. Você não tem o serviço, né, de expiação do pecado. Então, isso que está afligindo aqui Daniel. E aí a gente compreende, né, através do livro de Esdras, olha o que está acontecendo lá em Jerusalém neste exato momento de Daniel, tá? Vamos lá em Esdras, capítulo 4. Esdras está um pouquinho para frente de Crônicas, tá? Está logo na sequência. Segunda Crônicas. Esdras, capítulo 4. E olha o que a gente vai ver nos versos 4 e 5. Esdras, capítulo 4, verso 4 e verso 5. Quem puder, por favor, leia para a gente o que está escrito aí. Eu vou ler aqui. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Percebe o que está acontecendo lá em Jerusalém? Já fazia 2 anos que Ciro tinha autorizado a reconstrução do templo, só que a gente vê aqui no verso 4, todavia o povo da terra era quem? Aquele povo que havia ficado lá em Jerusalém, quando a terra ficou desolada. Depois nós tivemos os samaritanos que estavam lá, e a gente percebe que essas pessoas, elas querem se unir ao povo os judeus que haviam retornado de Babilônia na reconstrução do templo. A gente vai ver essa história no livro de Esdras e Neemias. Só que daí o que né, aqueles que retornaram do exílio falam, não, né, essa obra é uma obra nossa, não compete vocês que se associem a nós nessa obra. E um ponto interessante é que os samaritanos, apesar de serem judeus, eles eram sincretistas. Ou seja, a religião deles já estava envolvida com outras práticas, né? Então eles faziam sacrifícios, eles tinham sacerdotes, mas ao mesmo tempo cultuavam outros deuses, tinham outras práticas. Então, com medo dessa mistura, né, o povo que havia retornado do exílio, e eles tinham ido para o exílio por conta da idolatria, o que eles falam? Não, né, essa obra compete somente a nós e não é justo que vocês participem conosco. E aí, este povo, ele começava o quê? Enfraquecer as mãos do povo de Judá. Então, começavam a criticar, começavam a atrapalhar a construção do templo. E não somente isso, no verso 5 diz o quê? Eles alugaram conselheiros para falarem contra eles e para o quê? Frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Ou seja, ainda que Ciro tenha proclamado, né, tenha autorizado, ele tinha dado um decreto, né, a gente viu que esse era um dos decretos que havia sido expedido pelo reino persa para poder reconstruir o templo, a obra não estava sendo feita porque tinha uma grande oposição. E até mesmo Ciro, que havia sido autorizado, ele estava reconsiderando. Né? Ele estava pensando, puxa, né? Será que esse povo tem algum fundamento? Será que essas acusações têm algum fundamento? Então, está um momento muito difícil. E é isso que leva, então, Daniel, mesmo no período da Páscoa, né,
fazer esse jejum aí de 21 dias e estar nessa condição diante de Deus. Agora vamos avançar aqui no verso 5 até o verso 8. Lá no capítulo 10, tá? Vamos voltar lá. Já entendeu, então, por que Daniel está nessa condição? Tá certo? Por que ele está passando por isso? Por que ele está jejuando? E o que está envolvido nessa trama aqui do capítulo 10. Lá no capítulo 10 de Daniel, nos versos 5 a 8, está escrito assim: E levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então Daniel, ele está na beira do rio, tá certo? E aí, naquele momento, ele levanta os seus olhos, e quando ele levanta os seus olhos, ele tem uma visão avassaladora de um ser divino. E aí ele narra, né, como que esse ser ele se comporta. E depois, lá no verso 7, ele diz o seguinte: E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Então, diante dessa visão, Daniel fica estupefato, né? Não tem força nenhuma nele, ele fraqueja totalmente. E uma coisa que é muito interessante é que esse homem, né, vestido de linho, que Daniel ele tem essa visão, né, o fato dele estar vestido de linho, a gente já viu lá no estudo também 8, que o linho era a roupa dos sacerdotes. Tá certo? E esse homem aqui, ele está vestido como um sacerdote, porque ele está vestido de linho, e ele também tem os seus lombos cingidos com ouro fino, ou seja, ele está com uma cinta de ouro. E olha só que coisa interessante. Essa visão de Daniel é uma visão muito semelhante a outras visões de seres divinos que se encontram também na Bíblia. E não seres divinos, né? Mas o ser divino. Olha que coisa interessante. Quem puder, abre para a gente lá em Ezequiel, no capítulo 1. A gente vai ler do verso 26 ao verso 28. Ezequiel, capítulo 1, verso 26, 28. E aí a gente vai ver uma dessas visões. Aqui no caso é Ezequiel, contemporâneo de Daniel, né? Enquanto Daniel servia na corte, Ezequiel ele estava junto do povo lá em Babilônia. Ele era o profeta de Deus para o povo que estava no exílio. E olha o que ele diz lá para a gente, no capítulo 1, no verso 26 e 28. Todos encontraram aí? Eu vou ler aqui para a gente, tá? Ezequiel, capítulo 1, dos versos 26 ao 28. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. Então, Ezequiel ele vê uma visão de um trono, ele tem a visão de um trono, e uma figura semelhante como do homem sentado nesse trono. Aí no verso 27. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. E no verso 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Percebe que a visão que Ezequiel tem é muito semelhante à visão de Daniel? É um ser majestoso, um ser glorioso, né? Eles mencionam ali pedras muito preciosas que brilham muito, e a reação dos dois é a mesma. Para Daniel, o quê? Faltou forças, né? Ele ficou enfraquecido. E Ezequiel, o que aconteceu? Vendo isto, caí sobre o meu rosto. Ou seja, os dois, quando eles têm essa visão desse ser majestoso, desse ser divino, o que acontece? Eles perdem a força completamente. O que pode nos levar a compreender que a visão do ser de Daniel é o mesmo de Ezequiel. Quando a gente estuda o livro de Ezequiel, a gente vai ver que essa visão que Ezequiel tem, ele tem a visão do próprio Deus. Ele está sentado no seu trono, a gente vai ver que tem os querubins ao redor desse trono também, no livro de Ezequiel ele vai detalhar,
vai até aparecer uma visão um pouco fantástica, né? Porque ele vai falar que são os querubins, e um tem uma cabeça de leão, outro cabeça de homem, então ele vai dar uma série de descrições ali, e a gente vai ver que a descrição que é feita de quem está sentado no trono, ou seja, do ser divino, e aqui que ele fala que é a glória do Senhor, é o mesmo ser. Agora, olha só o que João também fala a respeito disso. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, dos versos 12 ao verso 16. Pode ir lá para o último livro da Bíblia, lá no capítulo 1. Nos versos 12 e no verso capítulo 1, né? Do verso 12 ao verso 16. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. Apocalipse Capítulo 1, verso do 12 ao 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes de talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, com os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vocês percebem que é a mesma descrição de Daniel? Um ser vestido de linho, com vestes talares, vestes até os pés, com um cinto de ouro, né? Com os olhos brilhando como chamas, com os pés polidos de bronze. A visão que João está tendo aqui, enquanto João também estava no cativeiro lá em Pátimos, é a mesma visão que Daniel tem quando ele está à beira do rio ali e ele olha para cima e vê esse ser divino. Olha só as características desse ser. Ele estava vestido de linho, que a gente já viu que é uma das características, né, do sacerdote. Ele tinha uma cinta de ouro. O corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como bronze e a voz como som de multidão, de uma multidão, né? João vai falar que é o som de muitas águas. Ou seja, é a mesma visão. Então, o que Ezequiel viu foi a glória do Senhor. O que João viu foi o próprio Jesus Cristo. E quem Daniel está vendo aqui? É a mesma pessoa. É Deus. É Jesus. É Jesus que se apresenta aqui para Daniel. Ele tem a visão do próprio Cristo pré-encarnado, né? Antes da sua encarnação aqui. E uma coisa interessante é que, até mesmo quando a gente vai ver a conversão de Paulo, né, lá no capítulo 9 de Atos, a gente vê que é uma situação não tão detalhada como essa, mas semelhante. Porque brilha, né, uma luz tremenda na frente de Saulo, ele cai ali no chão, né, e a luz que brilha, ela brilha ao ponto de cegá-lo, ele fica sem enxergar, né? Jesus fala com Paulo ali, os homens que estão à volta dele ouvem o barulho, mas não conseguem entender. Então, é a mesma situação aqui. Né? Essa figura que Daniel está visualizando aqui, à beira do rio, né? À margem do rio, é a figura de Cristo pré-encarnado. Tá bom? E aí, olha só para a gente enfatizar aqui, lembra que a gente falou das roupas do sacerdote, né? Então, olha lá, o sumo sacerdote ele tinha uma roupa de linho, né? E aí ele tinha um cinto de ouro por cima, aqui ele tinha um peitoral, tá certo? E a gente vê que a linguagem que é utilizada é a linguagem semelhante que Daniel aqui está trazendo para nós, né? Nós vimos também no capítulo 9, no capítulo 8, desculpa, que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, tá certo? Então, essa figura aqui que Daniel está vendo à margem do rio não é outra pessoa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, diante dessa situação, a gente vai ver, né, que Daniel ele cai enfraquecido e, por conta disso, Gabriel vai de novo ao auxílio de Daniel. E lá nos versos 12, 13 e 14 está escrito o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras.
E aqui traz uma coisa impressionante para a gente, né? A gente viu que Daniel ele ficou em jejum ali e oração durante 21 dias, né? 3 semanas. Mas olha o que Gabriel responde aqui para Daniel. Que desde o primeiro dia em que ele buscou, né? Buscou a Deus, Gabriel já iria ao encontro de Daniel. Ele já iria ao encontro de Daniel para confortá-lo, para trazer uma mensagem de esperança para ele, para animá-lo. Só que olha o que diz no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. No verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, olha que coisa fascinante aqui, né? Daniel ele começa a abrir o plano espiritual para a gente. Né? E a gente percebe aqui que toda vez que a gente busca a Deus em oração, Deus move o céu. Não é só a gente que está ali, de repente, no nosso quarto orando, né? E nada está acontecendo, não. Num plano espiritual, Deus está agindo. Deus não só está ouvindo as nossas orações, como Ele está atendendo, Ele está trabalhando nas nossas orações. E isso traz algo fantástico para a gente, porque nenhuma oração é em vão. Daniel ele ficou 21 dias em jejum e oração, mas desde o primeiro dia que ele começou a orar, era já a missão de Gabriel ir ao encontro de Daniel para fortalecê-lo, para ajudá-lo, para ampará-lo naquela situação. Então essa é uma lição muito preciosa que a gente tira, né? Nenhuma oração ela é em vão. Quando ela é feita de maneira sincera, nenhuma oração ela é em vão. Deus age através da oração. E aqui a gente vê que no verso 13, né, ele diz, ele era para ele ir ao encontro de Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a Gabriel durante 21 dias. E aqui entra um ponto muito interessante, porque a gente sabe que quando ele diz aqui o príncipe do reino da Pérsia, a gente já associa com a figura de Ciro, certo? Porque é ele que estava governando lá. Mas se a gente for lá no verso 1, olha o que diz lá no verso 1 do capítulo 10. Ó. No terceiro ano de Ciro, o quê? Rei da Pérsia. Ciro ele era rei, ele não era o príncipe. E aqui diz o seguinte no verso 12 para nós, no verso 13, né? O príncipe do reino da Pérsia. Quando Gabriel ele conta isso para Daniel, muitas pessoas entendem que esse príncipe era Ciro, mas a gente já viu que Ciro não era príncipe, ele era rei. E uma outra questão que é muito importante a gente considerar aqui é o seguinte: pelas histórias bíblicas, né? Por exemplo, se a gente pegar lá a história do cerco de Jerusalém no tempo do rei Ezequias, né? Quando o Império Assírio ele queria tomar Jerusalém, a gente viu que um anjo de Deus visitou o acampamento assírio e matou ali mais de 100.000 soldados assírios. Ou seja, um anjo de Deus foi até o acampamento assírio e matou mais de 100.000 soldados. Agora, a gente achar que realmente essa figura do príncipe do reino da Pérsia resistindo por 21 dias a Gabriel ser uma figura humana é difícil, né? Imagina se um ser humano conseguiria resistir a um ser sobrenatural durante 21 dias. E o grande ponto que Gabriel está narrando aqui para Daniel e Daniel está nos relatando é que esse príncipe do reino da Pérsia, ele é um ser sobrenatural. Ele não é Ciro, né? Ele não é uma figura humana, mas ele é uma figura sobrenatural. E por diversas vezes a gente vai ver na Bíblia figuras naturais, né, conhecidas nossas, sendo relatadas, sendo associadas com um poder sobrenatural. Por exemplo, lá em Isaías 14, a gente vai ver a respeito do rei de Babilônia. E essa figura do rei de Babilônia, depois, ele vai dizer como caíste do céu, ó estrela da manhã. E aí vai trazer toda aquela narrativa que é associada com a queda de Lúcifer dos céus, né? A queda de Satanás. Só que ali no Isaías 14, essa queda de Satanás, ela é associada ao rei de Babilônia. Tá certo? Lá em Ezequiel 28, a gente vai ver o rei de Tiro. Tá certo?
E lá, a respeito do rei de Tiro, vai falar que ele era o querubim da guarda, ungido, e etc. Ou seja, ele vai usar um título conhecido, o rei de Tiro, mas ele vai aplicar esse título a um ser sobrenatural. No caso ali, de novo, se referindo a Satanás. Portanto, aqui, esse príncipe do reino da Pérsia, ele é o próprio Satanás. E quando a gente entende o contexto do capítulo 10, conforme a gente viu a princípio, o que está acontecendo aqui? Ciro deu o decreto para reconstruir o templo. Só que Satanás e os seus anjos estão operando em torno desse poder político, em torno daquelas pessoas que estão lá em Jerusalém, para que a reconstrução do templo não aconteça. É por isso que está tendo tantos empecilhos, é por isso que já se passaram 2 anos e o templo não foi reconstruído, e Daniel ele se encontra nessa tristeza. Só que Daniel ele não tem essa visão espiritual, e aqui Gabriel está abrindo para ele. Ele está dizendo, olha, já era para eu ter vindo ao teu socorro, mas o príncipe do reino da Pérsia, esse ser espiritual, ele me resistiu por 21 dias, e eu não consegui vir. E aí Gabriel diz o seguinte, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou a melhor tradução seria o primeiro príncipe, ele veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o que acontece? Está ocorrendo uma batalha espiritual ali. Ciro está sendo, ele lembra que a gente leu lá que pagaram conselheiros para falar contra o povo que estava lá em Jerusalém? Esses conselheiros, eles estão de alguma maneira influenciando Ciro. E muitas vezes a gente tem aquela ideia do desenho animado, né? Que fica um diabinho aqui e um anjo aqui tentando, né, fazer a pessoa fazer a coisa certa. Obviamente que isso é infantilizado, mas a situação ela é real. Existem influências boas e influências más na nossa vida que são sobrenaturais. Existem anjos de Deus querendo nos influenciar para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus, e anjos maus que querem nos afastar de Deus, que querem fazer com que nós desobedeçamos a Deus. E dependendo das nossas escolhas, eles podem nos influenciar mais ou menos. E aqui o ponto é justamente isso. Deus havia colocado Ciro para libertar o seu povo. E aí Ciro foi influenciado para essa questão. Só que em determinado momento, Ciro começou a ser influenciado agora pelo príncipe do reino da Pérsia. E ele estava pensando em revogar esse decreto que ele havia dado. Por isso que existe toda essa dificuldade. Então Gabriel ele vai para tentar influenciar Ciro para fazer o que é certo, para manter ali o decreto para reconstruir o templo. Só que Gabriel não está conseguindo vencer essa luta, porque esse príncipe do reino da Pérsia é muito poderoso. E se a gente levar em consideração que Satanás ele era o anjo mais poderoso no céu antes da sua queda, né? Depois de Cristo no céu, você tinha ele como líder ali, como chefe. Ou seja, ele é um ser poderoso ainda. E Gabriel, né, não está conseguindo resistir nessa batalha com ele para influenciar Ciro a fazer o que é certo. No entanto, vem Miguel aí, o primeiro príncipe, e ele vai em socorro de Gabriel. E quando ele surge, então, eles obtêm a vitória. E aí Gabriel disse, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Depois que ele conseguiu essa vitória, depois que Ciro manteve a sua palavra, eles conseguiram reconstruir o templo lá em Jerusalém. E no verso 14 diz o seguinte, agora sim, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então agora Gabriel pode explicar para Daniel o que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias, porque a visão que Daniel teve era uma visão para os dias muito distantes ainda da época de Daniel, mas muito presentes para nós aqui, tá bom? Então, os capítulos 11 e 12, que a gente viu faz parte, né, de todo o pacote com o capítulo 10, eles retratam os últimos dias do povo de Deus. Quando vocês forem estudar os capítulos 11 e 12 nessa semana, vocês vão ver que ele vai passar a linha histórica e vai chegar até os últimos dias, tá bom? E é isso exatamente que Gabriel veio para falar a Daniel. Agora, o ponto que a gente tem que levantar aqui é o seguinte. A gente viu que esse príncipe do reino da Pérsia representa Satanás. Era ele que estava trabalhando para influenciar Ciro, né, a revogar o decreto, a não permitir a construção do templo. Mas Miguel veio em socorro de Gabriel e ali eles venceram Satanás. E a grande pergunta é, quem é Miguel? Tá bom? Ele surge aqui no capítulo 10, essa primeira menção feita a Miguel, e a primeira menção que é dita dele é um dos primeiros príncipes, ou a melhor tradução seria o primeiro príncipe, tá certo?
E a gente viu que ele é mais poderoso do que Gabriel e também mais poderoso do que o príncipe do reino da Pérsia. Porque quando ele chega, né, a batalha está ganha. E aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, também vai ser dito, né, a respeito dele lá no verso 21, tá? A gente vai ler o verso 20 e 21. Depois desse relato aqui de Gabriel, a gente vai ver que Daniel, de novo, ele enfraquece, Gabriel vai lá, fortalece ele, né? Daniel, ele continua fraco, mas Gabriel vai lá, vai dar forças para ele, vai fortalecer. E lá no verso 20 e 21 vai dizer o seguinte, ó. E ele disse, sabe por que eu vim a ti? Aqui Gabriel falando. Agora, pois, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Então percebe que aqui Gabriel ele está falando o seguinte, olha, depois que saiu o rei da Pérsia, eu vou voltar lá e vou de novo lutar com o rei da Pérsia. E aí entenda que aqui, Gabriel está o quê? Trabalhando para influenciar esses governantes para seguirem o plano de Deus, tá certo? Essa é a luta dele, é para realizar uma influência positiva na vida desses líderes. E aí depois ele diz, só que depois que sair o príncipe da Pérsia, vai vir o príncipe da Grécia, que é aquela nossa sequência que a gente viu lá em Daniel capítulo 2, tá vendo? Isso a gente sabe que depois que vier o príncipe da Grécia, vai vir Roma. E depois de Roma, vai vir Roma dividida. E em todos esses pontos, o que Gabriel está querendo dizer aqui para a gente? Que em todos esses poderes, existe um grande conflito. Existem as hostes celestiais influenciando estes homens de poder para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus. E, por outro lado, existe também as hostes demoníacas influenciando eles para fazer o que é errado. Então, quando a gente olha, né, no panorama que a gente vive, inclusive hoje, né, político, secular, líderes mundiais, a gente teve a cúpula do G7 lá. Imagina aquela cúpula do G7 lá, com as grandes economias, o que deveria ter de anjos e demônios ali tentando influenciar esses governantes, né, para executarem o papel deles na história. O que Gabriel está dizendo é isso, olha, vai sair o rei da Pérsia, mas depois vai vir o da Grécia, depois vai vir o de Roma, e a gente vai continuar batalhando junto com eles. A gente vai continuar trabalhando para influenciar eles, para que a vontade de Deus seja feita. Só que ao mesmo tempo que nós também estamos lutando, também existem as hostes demoníacas trabalhando para fazer o trabalho contrário, né, em cima disso. Só que Gabriel ele diz o seguinte, e ninguém há que me anime contra aqueles, ou seja, nessa batalha, senão Miguel, vosso príncipe. E aqui ele dá mais uma dica para a gente a respeito de Miguel, né? Miguel, ele é o primeiro príncipe, mas ele também é o nosso príncipe. Porque aqui Gabriel está dizendo o vosso príncipe, tá certo? Ele está se referindo como Miguel sendo o nosso príncipe, o príncipe do povo de Deus. E lá no capítulo 12, quando a gente chegar lá, durante essa semana, vocês vão ver que lá no verso 1 também é faz uma referência a Miguel. Ó. Diz o seguinte, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Aqui ele trata ele da maneira correta, tá vendo? Que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ou seja, de novo, né, dizendo que ele está a favor dos filhos de Deus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. É que a gente já tem, né, os spoilers do capítulo 12. Então percebe que Miguel ele está a favor do povo de Deus, tá certo? Ele é o príncipe do povo de Deus. Ele é o líder, e a gente já viu que ele é mais forte que o príncipe da Pérsia, e ele é mais forte que Gabriel também. Se a gente buscar aqui algumas referências dentro do livro de Daniel e fora, para a gente identificar quem que é Miguel, olha só. A gente viu lá no verso 13 que ele é o primeiro príncipe, né? Ou um dos primeiros príncipes. Depois, no verso 21, a gente viu que ele é o príncipe do povo de Deus. Tá certo? Ele está a favor do povo de Deus. Depois, lá no verso 1 do capítulo 12, a gente viu que ele é o grande príncipe. E se a gente buscar outras referências a respeito de Miguel na Bíblia, a gente vai encontrar lá no Novo Testamento duas referências, em Judas e em Apocalipse. Em Judas vai dizer que ele é o arcanjo Miguel. E a palavra arcanjo aqui significa o quê? Chefe dos anjos.
ele é o chefe dos anjos, ele é o chefe das hostes celestiais, tá certo? E lá em Apocalipse 12, no verso 7, a gente vai ver que Miguel e os seus anjos, ele luta contra quem? Contra Satanás, né? Ele luta contra o dragão e os seus anjos. Ou seja, ali a figura de dragão, né, do diabo é o próprio Satanás. E a gente vai ver que Miguel ele está lutando contra o diabo. Ou seja, ele está numa luta direta contra Satanás. Quando a gente vai ver o significado do nome Miguel, né, que é o Michael, que é Micael, o significado desse, que é o Misael também, aqui de Daniel, a gente vai ver que esse nome, lembra que a gente falou lá no primeiro estudo? Misael significa o quê? Quem é como Deus? Né? Quem é como Deus? É um desafio, né? É uma pergunta. Quem é como Deus? Miguel tem esse significado. Ou então, o outro significado seria aquele que é como Deus. Tá bom? Então, ele tem esses dois significados. Aquele que é como Deus ou quem é como Deus? Que é uma pergunta, é um desafio. Quem é como Deus? Quando a gente olha esse ser, né, que ele é um dos primeiros príncipes, que ele é o grande príncipe, que ele é o chefe dos anjos, que ele está em conflito direto contra Satanás, e ele é mais forte que Satanás, ele é poderoso para vencer Satanás, quando a gente olha no panorama bíblico, não tem como não ser uma outra pessoa que não seja Jesus. E aí, existe uma certa polêmica em cima disso, né? Algumas pessoas dizem que não pode ser, né? Porque ele é um arcanjo e Jesus ele não é anjo, né? Ele não é arcanjo, ele é Deus. Mas a gente tem que levar uma consideração que assim, anjo significa mensageiro, né? E não necessariamente é o ser, né? Anjo significa mensageiro. Uma pessoa ela pode ser um anjo, né? Ela é um mensageiro também. E aí um ponto que é muito interessante está na própria lógica do livro de Daniel. Olha só comigo. Lá no capítulo 7, quando a gente vê, Daniel vê, né, aquele com semelhante ao filho do homem se aproximando para receber o reino, a gente identificou ali que era Jesus. Tá certo? No final do juízo, aquele com a semelhança do filho do homem, ele se aproxima do ancião de dias e recebe o reino, o poder e a glória. Aquela pessoa é Jesus Cristo. Quando a gente vai para Daniel capítulo 8, a gente vê que o chifre pequeno ele vai se engrandecer contra o príncipe do exército. E a gente viu ali que o exército se refere ao povo de Deus, se refere a todo o plano de Deus, e esse príncipe é o líder, que no caso aqui também era Jesus, tá certo? No capítulo 8. E no capítulo 9, quando a gente fez o estudo das 70 semanas, a gente, né, identificou que o Messias, o ungido, o príncipe, né, que está relatado lá no capítulo 9 para a gente, ele também é a pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente chega no capítulo 10, será que Daniel ele iria falar de um arcanjo? Percebe? Difícil, né? Você está vindo numa sequência, né? Jesus, 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 aí chega no capítulo 10, não, agora é Miguel. Seria um pouco ilógico ele trabalhar dessa maneira. Se a gente lembrar que lá no capítulo 3 também de Daniel, quando os jovens são jogados na fornalha ardente, a figura que aparece com eles lá também é a própria figura de Cristo, né? Ou seja, todo o livro de Daniel está girando em torno da pessoa de Jesus. E aí agora quando chega aqui no capítulo 10, que é um ser poderoso, que é um ser que vence Satanás, que é um ser que é mais forte do que todos, eles identificam como se fosse um outro anjo, né? Ficaria um pouco ilógico isso. E olha só que coisa interessante aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Isso, pronto. Eu vou compartilhar com vocês um estudo que a gente publicou lá no site O Caminho, a Verdade e a Vida, tá? É um site que a gente mantém aqui. A gente tem alguns temas interessantes. Depois, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. O site é ocaminhoaverdadeavida.com.br. E lá a gente tem um estudo aqui que fala a respeito da figura do arcanjo Miguel, e é um ponto muito interessante. Olha só. Quando a Bíblia ela vai se referir a Miguel, a gente tem essas referências de Daniel que a gente acabou de ver, tá certo? Ele era um dos primeiros príncipes, ele é o vosso príncipe, ele é o grande príncipe. Lá em Judas é dito que o arcanjo Miguel, ele contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, lá em Judas, no verso 9. Ou seja, ele é chamado de arcanjo, o chefe dos anjos, mas ele está em contenda com quem? Com o diabo. Percebe? Eles estavam disputando ali o corpo de Moisés. Deus iria ressuscitar o corpo de Moisés e o diabo estava querendo impedir isso.
Ou seja, percebeu que Miguel sempre aparece em conflito com Satanás? Se a gente identificou aqui que o príncipe da Pérsia, né, é um ser sobrenatural e seria Satanás influenciando ali para não ser feita a vontade de Deus, e Miguel surge no combate, aqui a gente está vendo o mesmo paralelo. Miguel enfrentando novamente aqui o diabo. E lá em Apocalipse 12, a gente nem precisa dizer, né? Olha lá. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Percebe de novo o conflito entre Miguel e Satanás? Quando Jesus encarnou e veio aqui nessa terra, ele esteve lá no deserto, quem que foi entrar em conflito com ele direto? Satanás, novamente. Né? Quando Jesus estava no Getsemane também ali, naquele momento antes da sua crucifixão, Satanás também foi em conflito contra ele ali. Então a gente percebe que sempre tem esse embate. Né? Miguel e Satanás, Jesus e Satanás. E olha só que coisa interessante. Com base nesses textos, podemos com certeza afirmar 4 verdades a respeito do arcanjo Miguel. A primeira delas, ele faz parte da realeza celeste, sendo o grande príncipe. Segundo, ele se identifica com o povo de Deus, chamado de vosso príncipe. Ele está em conflito direto contra Satanás. Ou seja, sempre quando Miguel é referenciado, ele está em conflito com Satanás. Ele está em batalha direta contra Satanás. Depois, ele é mais poderoso do que Satanás. Porque ele está em batalha, mas ele vence sempre. Tá certo? Ele aparece em momentos importantes da história, tornando-o muito superior em importância a qualquer outro ser celestial. Então, quando a gente vê, né, esses paralelos que ocorrem, ou seja, a gente está vendo aqui no capítulo 10, o templo precisava ser reconstruído, tá certo? O plano de Deus precisava seguir. Era um momento decisivo da história. Quem que surge para combater? Miguel. Quando a gente vai lá em Apocalipse, também, novamente, um momento crucial. Uma batalha no céu, o diabo e os seus anjos eles são expulsos do céu. São expulsos por quem? Por Miguel e os seus anjos. Então, sempre quando tem esse momento crucial, surge esse embate entre Miguel e seus anjos. Diante dessas verdades apresentadas, a pergunta que deve ser feita é: se Jesus é o grande Salvador e aquele que veio para desfazer as obras de Satanás, seria justo a Bíblia dar tanto crédito assim a um arcanjo? Né? Ou seja, em alguns momentos parece que Miguel, né, ele é mais forte do que Jesus até, né? Mais poderoso do que Jesus. Tá certo? No livro intitulado No Poder do Espírito, com uma série de pregações do pastor Prescott, feita em 1895, temos logo abaixo um tópico do sermão, o grande conflito entre o bem e o mal. E é engraçado que aqui no Daniel 10, né, lá no verso 1, Daniel vai falar que envolvia um grande conflito. Ele diz o seguinte: parte desse sermão irá nos auxiliar nessa busca pela real identidade do arcanjo Miguel. Então, o primeiro ponto que ele traz para a gente aqui é o que está lá em Daniel, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 a 10. E diz o seguinte: Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Assim pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás. E aí diz o seguinte, tem 3 versos aqui, né, que revelam a respeito dessa verdade que Miguel é a pessoa de Cristo. Olha só lá, Judas, no verso 9, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Aqui nós vemos que Miguel ele é mencionado como arcanjo, tá certo? E a gente viu que arcanjo significa o quê? Chefe dos anjos, tá bom? Não significa um ser necessariamente inferior, mas é uma função. A função do arcanjo é o quê? Ser o chefe dos anjos, coordenar os anjos, liderar esses anjos. E aí tem um ponto interessante. Lá em Judas, Miguel ele é chamado de arcanjo. E só existe um arcanjo na Bíblia, é Miguel. Tá bom? Se você olhar em toda a Bíblia, só existe um arcanjo, é Miguel. E olha que coisa interessante lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16.
na tradução da Almeida Antiga, diz o seguinte, ó. Porque o mesmo Senhor, Paulo falando para os crentes em Tessalônica, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a gente sabe que quando Jesus retornar, pela sua voz, aqueles que morreram com fé nele irão ressuscitar. Tá certo? E aqui, falando a respeito desse assunto, olha o que Paulo diz. O Senhor mesmo, né, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ou seja, o próprio Senhor terá o quê? A voz de arcanjo. Né? Ele vai dar um comando com voz de arcanjo. E olha que coisa interessante que Jesus diz lá em João capítulo 5, verso 25 e verso 28. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Aqui Cristo fala a respeito dele mesmo. Que na sua vinda, pela voz dele, os mortos ressuscitarão. Então, se Cristo diz que pela voz dele os mortos ressuscitarão, Paulo diz que pela voz do arcanjo os mortos ressuscitarão, quem que é esse arcanjo? É Cristo. É a mesma pessoa. A grande dificuldade das pessoas é que eles, quando você fala arcanjo, eles já pensam num ser inferior. Tá certo? Então eles, não, Jesus é Deus. Ele não pode ser um ser inferior, ele não pode ser um anjo. Mas pensa comigo, o nome, ele representa a função, tá certo? Eu, né? Me chamo Jefferson, todos os meus familiares me conhecem como Jeff. No meu trabalho, as pessoas que trabalham comigo me conhecem como Jeff, me chamam de Jeff. Na minha casa, os meus filhos me chamam de pai. E minha esposa me chama de amor. São vários nomes para uma mesma pessoa. O que vai determinar como um vai chamar ou como o outro vai chamar é a função, né? É o contexto que está ali em volta. Então, o meu filho vai me chamar de pai, né? Os meus familiares vão me chamar de Jefferson. No meu trabalho, Jeff, tal, não sei o que. Então, o nome em si, né? Ele não rebaixa a pessoa, ele não muda a pessoa. Não faz uma pessoa diferente. É só uma questão de função. E assim também, quando a gente fala a respeito de Jesus como Miguel, porque a gente viu que Miguel significa o quê? Quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? E ela já se responde, né? Jesus é como Deus. Ele é o próprio Deus. E quando a gente vê que o nome Miguel ele sempre é utilizado no conflito contra Satanás, se a gente lembrar que o grande pecado de Satanás era o quê? Querer ser igual a Deus, né? Quando ele está num embate direto com Cristo, né? E Cristo toma ali o seu nome ali, o seu nome de guerra, né? É quase como se ele fizesse uma afronta a Satanás, né? Quem é como Deus? Você queria ser como Deus, mas quem é como Deus? Né? Eu sou como Deus. Você queria ser como Deus, mas você não é, mas eu sou como Deus. Então, Miguel não é outra pessoa a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é essa figura que aparece aqui no capítulo 10 de Daniel. E o mais importante de tudo é dito o seguinte, que quando ele está envolvido nas batalhas, a vitória é certa. Quando ele está envolvido nas nossas guerras, seja elas pessoais, profissionais, em qualquer âmbito da nossa vida, quando nós envolvemos Miguel nessas batalhas, nós temos a vitória com certeza. Quando Gabriel finaliza aqui no verso 21 do capítulo 10, ele diz, e não há quem me anime contra esses líderes mundiais, senão quem? Miguel, o vosso príncipe. Ele é o único que está ao lado. E, na verdade, ele é suficiente para estar ao nosso lado. Dentro dessa história do capítulo 10, a gente vai ver que foi descortinado, né, o que está por trás dos grandes poderes. E quando a gente vê no capítulo 11 as alternâncias, né, rei do norte, rei do sul, rei do norte, o que vai estar por trás de cada uma dessas ações são o quê? São seres sobrenaturais. Eles vão estar influenciando esses grandes poderes para o bem ou para o mal. Aí vai depender da escolha que cada um deles vai fazer. E assim também é na nossa vida. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus em oração, Deus está agindo em nosso favor. Só que, no final das contas, quem vai tomar a decisão seremos nós. Ou nós daremos ouvido ao que Deus pede, ou nós seremos influenciados por aquilo que Satanás quer fazer na nossa vida.
Meus amigos, encerramos aqui o estudo do capítulo 10. Esse foi um estudo mais curto. E agora, nesse momento aqui, eu quero abrir para vocês fazerem as considerações de vocês, aquilo que mais chamou a atenção neste estudo. Se de repente ficou alguma dúvida dos estudos anteriores, por favor, fiquem à vontade agora para vocês trazerem para nós. E aí, Pre? Daqui a pouco estão aqui tocando, aí fica muito alto o som. Espero que não atrapalhe. Dá para me ouvir? Tá. Tá. Eu gostei muito dessa parte que você ressaltou, né, sobre quando nós nos prostramos, quando nós estamos percebendo, né, qualquer problema, Deus falando. O Daniel, ele teve como assim, uma revelação do que acontece no sobrenatural, acima daquilo que nós podemos ver, né? A guerra que está havendo, tem um hino do Dida, eu acho que diz que é assim, que Deus move montanhas por cada um de nós em segredo. Coisas que a gente não imagina, mas que estão acontecendo para responder a oração de um filho. Né? E Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. A questão é que, às vezes, não há a resposta que nós esperamos. Exato. Mas se nós pudéssemos ver o fim, né? Desde o princípio, como Deus pode ver, né? Nós pediríamos que fôssemos conduzidos pelos caminhos que Deus nos conduziu. Então, Ele faz o que é melhor para cada um de nós, né? Nossa visão que é limitada, está encoberta. Mas um dia, na eternidade, nós saberemos cada sim e cada não que Deus nos deu e por quê, qual a razão, né? Sim. Então, isso é maravilhoso. Esse capítulo 10 mostra isso, né? É um interlúdio, né? Sim. E você vê que a resposta que Daniel está esperando não é boa. Né? Ele está clamando pelo povo, e a gente vai ver no capítulo 11 que Gabriel veio com a resposta sobre o que aconteceria com o povo judeu e também com o fim dos tempos. Sim. Não é a resposta, talvez, que Daniel estivesse esperando. Exato. Né? Mas é uma resposta. Né? E no final, o último capítulo do livro, né, é o tempo do fim. Sim. No final, então, tudo vai confluir para que realmente o propósito de Deus seja cumprido. Exato. E nós vamos dizer glória a Deus e todo joelho se dobrará, né, perante Cristo. Sim. Perante Miguel. Eu acho que ficou muito claro aí que esse Miguel não pode ser outro ser, a não ser o próprio Deus. Exato. É o Filho de Deus. E até esse ponto que você comentou agora no final é interessante, né? A gente viu que, por exemplo, Jesus hoje ele é o nosso sumo sacerdote, né? E lá no capítulo 12 a gente vai ver que Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ou seja, se levantar a favor dos filhos do seu povo é uma figura também sacerdotal, porque o sacerdote ele faz isso, né? Ele está mediando entre o povo e Deus. Né? Então não pode ser outra pessoa que não seja Jesus, porque senão a gente teria aqui também, vamos dizer assim, um outro ser que talvez merecesse a nossa adoração, né? O Miguel, né? Olha o tanto que ele está fazendo por nós, né? Então, a gente entra nesse grande conflito. Cléo, tudo certo por aí? Tranquilo esse capítulo 10? Tranquilo, bem fácil de compreender. Você já tinha... Apesar Sim, eu já tinha lido ele durante a semana, não sou voraz igual a Damares, não, que lê antes de todo mundo. Mas eu vou lendo cada semana eu leio um, até porque ela tem muito mais entendimento do que eu, então ela pode ser voraz mesmo, eu não. Eu vou com mais calma. Preciso ler umas 3, 4 vezes para assimilar, né? Sim. E o que eu achei assim é aquilo que eu falei logo no início, né? O quanto ele é o tempo todo chamado para se posicionar, para ver as coisas antes de todo mundo, né? Para se antecipar o que vai acontecer. E às vezes em que ele fica apavorado, que ele perde as forças, mas sempre é levantado, né? Imediatamente para receber aquilo que está para chegar para ele, né? Sim. E esse é um conforto muito grande para a gente, né? Porque a gente vê que mesmo em meio às nossas tribulações, Deus ele tem cuidado de nós, né? E ele se coloca próximo a nós.
né? Muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Mas Sim. ele está muito perto de nós, muito mais do que aquilo que a gente imagina. Que bom, que bom. Essa questão de Miguel, você já tinha esse entendimento que ele é a figura de Jesus mesmo? Não, Não? não É, tinha esse entendimento, não. hoje, né, no meio evangélico, algumas pessoas não aceitam muito essa questão de Miguel ser Jesus, né? Porque eles falam que Miguel é um arcanjo, e arcanjo não é Deus, né? Mas se a gente esquecer essa questão, né, que o nome ele é uma função, ele não determina exatamente o que a pessoa Sim. é, né? A gente consegue lidar com isso de uma maneira tranquila. Mesmo porque a gente vai ver que no Antigo Testamento, várias vezes é dito o anjo de Deus, né? O anjo do Senhor. Sim. E essa figura é o próprio Deus, né? Porque Deus ele vai falar para Moisés, o anjo do Senhor vai adiante de vocês. Só que depois é dito o quê? Que Deus estava adiante deles, né? Então, ou seja, o anjo do Senhor era Deus. Tem até um trecho aqui semelhante, que é o de Josué, né? Que ele faz menção aqui a Daniel, no capítulo 10, verso 5, quando diz: E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Lá em Josué, no capítulo 5, a gente vai ver uma situação bastante parecida. É Josué, capítulo 5, verso 13. Quando eles estão para entrar em Canaã, deixa eu até abrir aqui junto aqui. A gente vê que é uma situação muito parecida ali. Que Josué, ele também está prestes a entrar em Canaã, depois da Páscoa, situação muito parecida com a de Daniel, porque Daniel está no período da Páscoa, né? Eles estão para voltar do cativeiro, para restabelecer lá o templo, é uma situação muito semelhante. E lá no verso 13 de Josué diz assim, ó: E sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. É quase a mesma figura de Daniel, só que lá Daniel vê Cristo como sacerdote, né? Aqui Josué está vendo ele como guerreiro, né? E chegou-se Josué a ele e disse-lhes: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí o ser vai responder: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? E aqui é muito, muito lindo isso aqui, né? Ele vai falar igual falou para Moisés, né? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Olha, é a mesma figura lá da sarça ardente quando Deus aparece para Moisés, aqui para Josué. Ou seja, esse príncipe, ele mesmo se diz: Príncipe, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quem que é? É Deus também, né? É o Cristo pré-encarnado aqui que está à frente das nossas batalhas. E isso quando a gente vê, né, tudo isso e a gente interliga, a gente percebe que realmente não tem por que discordar que Miguel seja Jesus. Não é isso aí, Pedrão? É verdade. Você aprova isso aí tudo? Aprovo. Pra falar a verdade, eu sou nesse entendimento que eu estou estudando com o Jefferson, faz o quê? Uns 2 anos, né, Jefferson? Isso. A gente está estudando na Bíblia e tudo mais. E nessa parte do Apocalipse, quando a gente estudou o Apocalipse, a gente foi fazer o estudo relacionado ao Arcanjo Miguel, né? Isso. E antes de conhecer essa parte de Miguel, o meu entendimento era de quando eu era adolescente, né? Quando eu ia para a igreja e tudo mais e escutava. Realmente essa parte não era, eu era da parte presbiteriana, né? Eu era da igreja presbiteriana e não era relevante, né? Não tinha relevância nos cultos, né? Sim. Parte profética, né? A parte profética não tinha essa relevância. Podia ter muito mais relevância para Apocalipse para eles, mas para estudo mesmo, assim, que é detalhado que a gente está fazendo, não tinha muito isso. Muito bom. Muito bom. E às vezes é por falta desses estudos um pouco mais profundos, né, que a gente acaba não compreendendo muitas vezes essas questões. Mas que Sim. bom aí que a gente consegue estudar, né, e o Zoom permite que mesmo longe a gente consiga fazer esse estudo aí profundo também e cercado também de espiritualidade da palavra de Deus. Meus amigos, vocês querem fazer algum comentário a respeito de alguma coisa que ficou nebulosa aí dos últimos estudos? Daqui em diante é só ladeira abaixo agora, hein? Agora é deixar o carro na banguela, ele vai sozinho. A gente vai ver aí que no capítulo 11, tá? Gabriel ele vai explicar a visão que Daniel teve. Daniel já havia compreendido, né?
mas aí Gabriel ele vai descrever essa visão, e aí a gente vai ver uma sucessão de impérios, tá? E esses impérios eles vão ser caracterizados como reinos do norte e reino do sul. Por que reino do norte e reino do sul? Se a gente olhar para a geografia de Israel, da Palestina, a gente vai ver que isso é até bom mostrar no mapa, mas a gente não tem aqui, mas tudo bem, a gente vai lá. A gente tem a Palestina, tá certo? Do lado do ocidente, a gente vai ter o mar Mediterrâneo, certo? O mar grande ali. Do lado do Oriente, a gente vai ter o deserto e a gente vai ter uns outros países que não são tão relevantes. Ao sul da Palestina, a gente vai ter o Egito, tá certo? E ao norte, Babilônia. Por que ao norte Babilônia? Porque para você atacar Israel, você só podia atacar por dois lados, ou pelo norte ou pelo sul. Do outro lado era o mar, né? Você pode até vir com barcos, mas eles estavam preparados, e do outro lado é deserto. Então, sempre quando o povo de Deus ali na Palestina eles eram atacados, ou eles eram atacados pelo Egito, né? Vinha o povo pelo Egito e invadia, ou então eles iam pelo norte, pela Síria ali, eles faziam ali o caminho da crescente fértil, né? Lá dos rios Tigre e Eufrates, e atacava o povo de Israel. Tanto que quando Nabucodonosor ataca Jerusalém, ele vem pelo norte. Ele vem por cima, ele ataca a Síria, vem conquistando tudo. Israel já estava conquistado e aí ele chega até Jerusalém, tá? Então, quando a gente vê esse capítulo 11, a gente vai ver uma alternância de poder. Reino do Sul, Reino do Norte. E no meio dessa alternância de poder, o povo de Deus. E isso ele vai existir até o tempo do fim. Tá bom? E aí, no próximo estudo, a gente vai ver historicamente o que representa cada um desses poderes e a gente vai ter uma especulação, tá? Porque a gente não consegue dizer certamente o que é, mas a gente vai ter uma especulação do que seria esse Reino do Sul e Reino do Norte nos dias que nós estamos vivendo hoje. Tá bom, meus amigos? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo tempo de vocês, mas sempre é muito bom quando a gente pode abrir a palavra de Deus e ter uma compreensão assim maior das Escrituras. Mais importante que tudo isso é saber que Deus está conosco em todas as nossas vidas. Tá bom? Amém. Pretinha, você faz uma oração para a gente encerrar? Querido Pai, nosso Deus. Aí, a Pretinha. Dá para ouvir? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio que temos de estudar ainda com liberdade a tua palavra. Te agradecemos também pelo entendimento, pelo discernimento, pela Santo Espírito. Abençoa, Senhor, cada dia dessa vida, abençoa também nosso propósito de aprender mais das tuas profecias. Abençoe esse grupo, aqueles que não puderam participar no dia de hoje, e que o Senhor nos dê uma nova semana abençoada também, na tua companhia, na direção e proteção dos teus santos anjos. Senhor, te conduz com perdão dos nossos pecados. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. A gente se encontra no próximo sábado no nosso último estudo. Tá bom? Um abraço. Valeu, Gerson. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.